eu acabei emprestando uma blusa de frio minha para uma pessoa que estava junto com a gente. E essa pessoa, depois de um mês, me devolveu a blusa. Limpa, cheirosa, muito cheirosa. E eu guardei. E eu comecei a minha vida começou a mudar. Que eu achei dentro da blusa uma sacolinha toda costurada com linha vermelha, um plásticozinho. E de dentro desse plásticozinho tava saindo uma joaninha. Sabe aquele bichinho? Sim, sim. Tava saindo de dentro desse... Esse saquinho tava com um papelzinho todo dobrado. Sim. Dentro, com um plastiquinho transparente costurado com linha vermelha. E de dentro desse papelzinho tava saindo uma joaninha. E quando eu descobri que essa joaninha estava saindo desse papel, a minha vida virou um inferno. A noite, para mim, virava treva. Aquilo era o quê? Uma macumba? Uma macumba. Que a pessoa que eu emprestei a blusa fez a macumba para mim. E eu falei assim, gente, mas naquela época a gente não... Eu só falei assim, fulana, tem um negócio aqui que eu acho que é seu. Porque, assim, cada um tem a sua crença. Cada um acredita naquilo que quer, né? Deus deu esse livre-arbítrio pra gente, né? Poder crer e acreditar no que você quiser. E aí, cada um, como tem sua crença, e ela falou assim, não, isso não é meu. Falei, mas a blusa tava com ela, como que não é dela? Né? E daí, eu não joguei aquele negócio fora, eu deixei lá. E dava 6 horas da tarde, a minha vida virava um inferno. Um inferno mesmo. Eu me transformava, né? Eu acho que ali, o que foi oferecido para aquela entidade ali, incorporava em mim. O que você fazia às 6 horas da tarde? Eu começava a conversar sozinha. A minha voz mudava. Aí eu me dava vontade de beber, eu bebia. Quando eu bebia, eu criava uma força que não tinha capacidade. Uma mulher ter uma força daquela. Você percebia a sua voz mudando, o tom da sua voz? Eles falavam comigo, né? O rapaz que morava comigo, a minha cunhada, que nessa época a gente morava no mesmo quintal. Sim. Né? E assim, eles falavam comigo que eu falava que eu queria enjoelhar. Que eu tinha que enjoelhar para ele. Eu tinha que enjoelhar. Ajoelhar para uma pessoa, sim, para ele, você falava. Sim, e aí eles não deixavam. No outro dia, eu acordava toda marcada. Eles me segurando. Eu acordava toda roxa, sabe? Toda com o corpo dolorido. Parece que eu tinha levado uma surra. Você tentava tirar a sua vida? Sim, já tentei. Já tentei tirar a minha vida nesse período. Nesse processo aí. Nesse processo. A macumba, até você queria tirar a própria vida também. Sim. Esse rapaz que eu morava com ele foi me buscar no meio da BR. Porque eu saí de casa e fui. Aí as pessoas me pegou lá, porque o rapaz de uma borracharia conhecia ele, né? Porque ele mexia com moto. E aí chamou ele para ele vir me buscar. E é Deus que guarda a gente, porque eu sentei no meio da BR. Meu Deus. Assim, para poder tirar a minha vida, porque eu queria morrer. Não tinha sentido eu viver. Tinha alguma coisa que falava que não tinha sentido eu viver mais. E eu pergunto para você, por que era 6 horas da tarde? Não sei. Eu acho que era onde o sol começa a se pôr e vem a noite. A escuridão, né? A noite, né? Treva. Virava treva. Eu falo para você que era treva porque a gente foi, né? Falou assim, não, leva ela na igreja. Ela tem que ir na igreja. Me levaram na igreja. E chegando na igreja, foi a igreja Deus e Amor que a gente foi. Foi eu, ele e um amigo dele. E assim, eu tava muito desfigurada, muito magrinha. A gente vivia até uma vida boa, mas eu tava muito magrinha. Porque, assim, acho que o que tava comigo ali, aquela coisa, né? Sim, aquele encosto, ali tava sugando. Eu não tinha vontade de fazer mais nada. Nada. Eu tava numa depressão. Não tinha vontade de fazer nada. E daí, lá na igreja, Deus e Amor, sempre no final do culto, né? Eles começam ali a entregar a profecia.
E aí eles falaram, tem uma jovem aqui nessa noite, de 17 anos, que quando chega a tal horário, vira treva para ela. A minha mão grudou assim, ó, no banco da igreja. Eu não conseguia levantar. Ele falava assim, levanta a mão. Eu falei, não dá. Levanta a mão. Eu chorava, não dá, não consigo levantar. Eu não conseguia levantar mesmo para Deus me libertar ali. Não necessariamente Deus queria que eu me manifestasse, né? Eu fosse, levantasse a minha mão, né? Que Ele ia me curar. Mas eu não conseguia. Alguma coisa te segurava. Me segurava, eu não conseguia levantar a mão. E aí eu fui embora chorando da igreja para casa. E chegava em casa, era a luta espiritual que eu tinha. Meu Jesus. Era uma luta muito grande mesmo. Quantos anos sua filha tinha? A Bianca tinha 1 aninho e pouco. Um aninho. Ela tava bem pequenininha ainda. E a Bianca, como ela sempre foi miudinha, né? Ela sempre foi pequenininha. E eu lembro que um desses dias, eu cheguei em casa e a gente dormia no colchão. E aí eu escutei, sabe quando você escuta barulhos de cavalo ou cabrito correndo? Faz troque, 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 troque. Eu escutava isso. Batia, fazia esse barulhinho. E eu falava assim, gente, onde é que é isso? Parece que eu tava dormindo, mas ao mesmo tempo acordada, porque eu tava escutando. Sim. E eu tava escutando o batido de tambor. Tambor batendo. Na sua casa? Na minha casa, eu escutava tambor batendo. Porque nós morávamos próximo a centros. Tinha mais ou menos 2 centros perto da nossa casa. E eu escutava. Mas eu tava escutando dentro da minha casa um bicho correndo. Que tava fazendo aquele barulhinho. Troque, 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 troque. Corria, corria, corria. E eu, assim, fisicamente, eu abri o meu olho e eu via um bode dentro da minha casa, correndo. Ele tava tentando sair, sabe? Um bode. Ele corria, ia até o banheiro, voltava, ia até o banheiro e voltava. E quando ele parou em frente à sapateira, e a gente dormia no colchão, e o colchão assim, a sapateira. Ele parou, entre os 2 chifres, tinha um bebê enrolado no pano. Eu levantei para poder pegar no pescoço da minha filha, para poder matar minha filha. Meu Deus. Quando ele sorriu para mim, eu vi um bode preto dentro da minha casa, e quando ele sorriu para mim, eu ia matar minha filha. E aí, num pulso, o meu esposo, né, ele acordou. Isso era por volta de 2 horas da manhã. Eu falei assim, me leva para casa da minha mãe. E ele, o que tá acontecendo? De novo? Ele já sabia. De novo. Aí eles pegaram e me levaram para casa da minha mãe. Mas ali você tinha consciência de que você queria matar a sua filha? Eu acho que, assim... Ou aquela força maligna tomava conta do seu corpo? Tomava conta, mas eu ainda ficava... Você queria relutar? Sim, porque eu falava bem assim, me leva para casa da minha mãe. Porque assim, se ele não me leva... Porque ele não aguentava me segurar. Porque ele era jovem, né? Sim, ele era novo. E teve um tempo que ele mesmo falou comigo assim, que 3 pessoas para me segurar. Ah, com certeza. Então, assim, aí eu falei, me leva para casa da minha mãe, porque parece que eu sentia que tava ali, sabe? E daí ele me levou para casa da minha mãe. Chegou na casa da minha mãe me colocou dentro do quarto, me trancou lá dentro, me deixou trancada e ficou com a minha menina, né? E a mãe, ali ninguém dormiu mais. Ninguém dormiu. Por que não dormia? Porque eles ficavam com medo de eu manifestar e ia acontecer alguma coisa. Com você mesmo? Eu fazer alguma coisa comigo mesmo, eu tentar me matar, né? E eu tinha, à época, minhas unhas eram bem grandes. Hoje não, que é mais curtinha, né? Mas na época, minha unha era bem grande. Esse rapaz, ele vivia todo marcado. Porque eu machucava ele. E ele, pra não me machucar, porque ele sabia que não era eu ali, né? Eu conto isso aqui porque eles me contavam depois sim. o que acontecia. E aí a minha mãe me deixou dentro desse quarto. Não, amanhã, quando amanhecer, nós vamos levar ela no fulano de tal. Que fulano de tal vai tirar isso aí dela. Porque, como eu te falei, a gente falava que era católico,
Mas a gente não ia na igreja católica. Não tinha uma religião. Não. Né? A gente não tinha religião. E daí, a minha mãe esperou e no outro dia foi me levar. Pra gente ver como é as coisas, né? Deus, ele é tão maravilhoso, tão bom, que ele nos dá tudo de graça. Tudo, ele não cobra nada. Ele só quer a nossa fidelidade a ele. Só isso. E ali, naquela época, a minha mãe me levou nessa mulher. E essa mulher cobrou um certo valor pra minha mãe. E daí a minha mãe falou assim, que não tinha, né, o dinheiro, que a gente não tinha mesmo. Aí o rapaz que eu morava com ele arrumou o dinheiro lá com um amigo dele. E aí fomos lá, marcou o dia, a hora, lá pra gente poder ir desfazer esse trabalho. E aí, quando eu mostrei pra ela o plastiquinho, né, que tava dentro da bolsa, ela falou assim que era por inveja. Eu falei, mas inveja de quê? Porque nessa época a gente não tinha nem geladeira, pra você ter noção. Foi inveja, mas eu vivia muito bem com o rapaz. A gente era feliz. Tem uma bebê, né? Sim, a gente era feliz. E essa pessoa que de fato fez isso pra mim, ela era completamente infeliz. Ela não tinha felicidade. Você olhava pra ela, você via infelicidade na cara dela, né? E ali a gente foi fazer, marcou o dia lá e tal, a gente foi. E você vê como é que é as coisas. Deus queria me libertar, né? Na igreja, eu não tive força para poder ir até Jesus, né? E levantar ali a minha mão, tocar nas vestes dele para ele me libertar. E fui procurar uma outra coisa. Mas a gente não tinha entendimento, né? Porque hoje, eu acredito que se fosse hoje, o José Domingos, ele poderia ter me levado até lá no altar, até lá na frente, se fosse hoje. Tinha orado ali, né? Sim, ele teria essa sabedoria que nós temos hoje, né? Que naquela época ele era um menino, entrando ainda na pré-adolescência, vamos dizer que 17 para 18 anos, né? E eu teria já sido curada. Mas a gente não tinha sabedoria. Tinha chamado um pastor, né? Sim. Para orar. Mas a gente não pensou nisso. A gente só pensou em ir lá na mulher. E aí ela marcou o dia, a gente foi. Ela fez o trabalho dela lá. E aí falou que não ia sentir mais nada, né? O que acontecia comigo, eu não sentia antes, né? Essas coisas assim, eu não sentia. Mas eu bebia muito. Muito, mas muito, muito mesmo. Bebia muito, muito, muito. E quando eu bebia, eu não estava nem aí para nada. Eu queria brigar na rua, eu ia em cima das pessoas. Fumava muito. Então, assim, nunca tirou. Quem tirou mesmo foi Jesus. Quando eu aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador, Ele sim me libertou de tudo. Glória a Deus, né? sim. Tudo foi lançado no mar do esquecimento, aquelas coisas ali que a gente fez, que a gente praticou. E daí eu lembro que eu fiz uma pergunta para essa senhora, né? Quando ela terminou lá de fazer o trabalho dela, eu perguntei para ela, eu falei assim, o que era aquele bode que eu vi dentro da minha casa? Aí ela falou assim, ele tá te convidando para você fazer parte de um de nós. Se você quiser. Eu falei, não, misericórdia. Tá arrependido, em nome de Jesus. Aí passou-se o tempo, né? Eu separei desse rapaz, envolvi com outro rapaz que também mexia com droga, mexia no mundo do crime. Depois não deu certo, era um relacionamento abusivo, né? Ele já chegou a querer me bater lá na porta da casa da minha mãe. Eu chamei a polícia para ele foi preso. Depois eu fui lá e tirei, né, a denúncia, ele saiu. E aí eu namorei com ele um tempo, depois não deu certo, separamos. E aí foi quando eu conheci o rapaz que foi, né, a pessoa que
eu fui presa junto com ele. Conheci ele, eu tinha mais ou menos uns 20 para 21 anos de idade. E aí eu conheci ele, começamos a namorar. E com 1 mês de namoro nós fomos presos. Eu fui presa com um porte de arma. Eu estava com a arma e eu assumi que a arma era minha. Mas era a sua mesmo? Não. Era dele. Era dele. Era dele e... Porque tem aquele negócio, né? Quando você está envolvido no mundo do crime, se pegar esse papel com você, por mais que não seja seu, você vai falar que é seu. Você não vai poder falar que é de outra pessoa, porque você vai estar... eles chamam de caguete. Você vai estar caguetando a pessoa, você está falando o nome da pessoa ali. Traindo, né? Traindo a pessoa. E daí eu falei, é minha. Ah, mas o policial falou assim, não é sua, eu vi ele te entregar, é minha, você pegou comigo, é minha. Né? Aí ele falou assim, eu vou te revistar, o policial disse pra mim, eu vou te revistar. Eu falei assim, não, você não pode me revistar, que você é homem, eu sou mulher. E aí ele olhava pra mim assim, falava assim, nossa, e agora? Eu falei, não, calma que vai dar tudo certo. Eu tava drogada, né? Eu tinha bebido muito. Porque quando eu me relacionei com ele, a minha vida mudou completamente do que eu tinha com o rapaz que cuidou da minha filha até os 2 anos. O rapaz que cuidou da minha filha até os 2 anos, a gente vendia. A gente não usava. Ele fazia uso, né? De maconha. Só que eu não usava. Eu não usava. Eu só bebia e vendia quando ele não estava. E com esse outro rapaz eu já comecei a usar.